É isso aí. Estamos aqui mais uma vez para uma videoaula aí do nosso componente curricular. Hoje estaremos tratando de um tema um pouco diferente, né? Da nossa linha de raciocínio, né? Do nosso tema, que é a legislação trabalhista, mas que é um tema importante que vocês precisam ter conhecimento. Estaremos tratando hoje, falando um pouco, sem se aprofundar muito, de alguns conceitos de direito empresarial. É isso aí, direito empresarial, como eu disse, é um tema um pouco diferente, mas que não foge, né, da proposta do nosso curso, né? É claro que a CLT ela não proíbe que uma pessoa física seja empregador, nós vamos ver isso mais para frente. Você pode ser empregador, né? Eu já fui empregador e não foi uma experiência muito boa. Mas todos sabem que na maioria das vezes, né, a maioria dos empregadores são empresas, são, digamos assim, empresários. Então é necessário que o profissional de recursos humanos, relações trabalhistas, tenha esse conhecimento aí de direito empresarial, né, para utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho. É muito importante, né? Mas como eu disse, não vamos a fundo, nos aprofundar, tem muita coisa para aprender sobre direito empresarial, mas fica para quem vai estudar administração de empresas, contabilidade ou alguma outra coisa. Aqui nós vamos nos ater ao básico, né? Para poder possibilitar o estudo da matéria trabalhista em sua maior profundidade. Direito empresarial. O que é direito empresarial, professor? O que é? Direito empresarial, gente, é um conjunto de normas jurídicas responsáveis pela regulação. Um conjunto de normas jurídicas, uma pá de normas jurídicas, né? Assim que se fala, né? É uma pá de leis. Um conjunto de normas jurídicas responsáveis pela regulação das atividades privadas de produção e circulação de bens e serviços destinados a quê? Ao mercado de consumo, né? É por isso que se interrelaciona direito empresarial com o direito do consumidor, né? É mais voltado para as empresas e para os consumidores, o direito do consumidor, mas estaremos tratando de direito empresarial. Então, essas são várias normas que existem, né, que regulam, né, essa atividade de produção e circulação de bens, né, produtos, um veículo, e serviços, ao serviço mecânico de reparo do veículo, né, destinados ao mercado de consumo. É isso que trata o direito empresarial. Aí nós precisamos saber também o que é empresa, né? Porque há na linguagem popular, às vezes a gente fala de forma equivocada para dizer que é errado, né? Porque já caiu, né, no costume popular, dizer eu vou na empresa tal, a empresa tal fechou, a empresa tal roubou, a empresa tal faliu, né? Então tem essa empresa como, né, um negócio ali, né? Um estabelecimento. Mas empresa, para o direito empresarial, significa atividade, né? Lembra dessa palavrinha, atividade, né? Academia, lembra de academia. Mas professor, a academia tá fechada, cadê a quarentena, eu tô engordando. Não, mas calma, não lembra disso aí não, esquece. Eu acho que até já abriu, né? Sei lá se abriu. Mas para o direito empresarial, empresa é sinônimo de atividade. Por que eu estou falando isso? Porque veja, gente, a legislação muda muito de acordo com o desenvolvimento da sociedade, né? As relações mudam, a lei tem que acompanhar isso, a lei sempre vai ficando defasada, por isso que as leis vão sendo revogadas por outras. Antes de 2002 vigorava um outro Código Civil, né? Nosso Código Civil atual é de 2002. Antes dele vigorava o Código de 1916, gente, é isso aí. Inclusive eu fiz faculdade de Direito, me formei em 1998. Estudei o Código Civil de 16 inteirinho, né, como tantas outras pessoas.
tantos outros, né? Desde 16 até 2002. Aí mudou o código inteiro, né? Algumas coisas não mudaram, mas a essência mudou muito, mudou tudo esse código aí, né? Então, vários estudantes de direitos que eram formados, teve que fazer cursos de reciclagem, de atualização, eu fiz vários cursos, mas é para se atualizar, porque fica na sua cabeça aquilo que você aprendeu nos 5 anos de faculdade, né? E não só isso, várias leis vão surgindo que você tem que estar se atualizando. O Código de Processo Civil mudou agora em 2016, mudou tudo também. Ou seja, tem que estar se atualizando. Mas o certo é que antes do Código Civil de 2012 vigorava uma teoria chamada teoria dos atos de comércio. Atos de comércio. O que é isso? Gente, tinha uma tabela periódica. O professor, não fala de tabela periódica que eu vou descabelar, vou parar o curso. Não, calma. Uma tabela com vários tipos de atividade. Quem estava naquela tabela era considerado comerciante, né? Vender sapato, vender arroz, vender feijão, né? E tinha várias atividades que não estavam lá incluídas. Então, por não estar lá incluída, a pessoa não era considerada comerciante. É a chamada, como eu disse, teoria dos atos do comércio. Existia lá um rol. Mas isso aí foi ficando o quê? Defasado, o mercado é dinâmico, o mercado vai mudando, vai surgindo um monte de tipo de atividade. Você vai olhando no Facebook, é tanta coisa que aparece que você nem sabia que podia fazer aquilo. A pessoa está fazendo, a pessoa inventa. Surgindo uma pandemia, né? As pessoas não podem sair de casa, as pessoas são muito criativas, né? Brasileiros são muito criativos, e vão surgindo atividades. Não. Então não tem não tem como fazer um rol, uma tabela com essas atividades para dizer se a pessoa é comerciante ou não, mas existia. Então acabou-se com isso aí. Aí veio agora o que? A teoria da empresa. A teoria da empresa, segundo a teoria da empresa, significa exploração econômica da produção ou circulação de bens ou serviços, aquilo que nós vimos no começo. Exploração econômica, atividade de exploração econômica, de produção ou circulação de bens ou serviços. É a teoria da empresa, que é igual à teoria da atividade. Quer dizer, isso é aquilo que se faz. Não importa o que você faz, mas importa como você faz. É muito importante isso daí, em todos os sentidos. Mas aqui na empresa, o que não importa é a atividade que a pessoa exerce, mas como ela exerce essa atividade. Dependendo da forma como ela exerce essa atividade, ela vai ser considerada o quê? Empresário. Aí nós passamos para o tópico seguinte. Empresário. O que é empresário? O Código Civil, leia lá. Né? Eu sempre cito artigos aqui de lei. Você vai lá e abre o código. Quando eu falo CC, é Código Civil. CPC, Código de Processo Civil. CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. CF, Constituição Federal. Agora vamos falar do CC. CC. Artigo 966 do Código Civil trata da figura do empresário. E lá está escrito, vou ler. É aquele que exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Gente, tem que prestar atenção nas palavras-chave. Em todo conceito, né, existem palavras-chave, né, que você deve estar atento para não errar nas questões. E aqui tem algumas. Primeira, vamos tirar as palavras daí para poder trazer os requisitos para você ver se a pessoa é ou não empresária. Primeiro requisito é aquele que exerce profissionalmente. Qual é a palavra-chave dessa frase que eu falei? Isso, profissionalmente, viu? Nem falei diferente e você acertou. Parabéns! Profissionalismo é o primeiro requisito. O que quer dizer isso? É aquele que exerce de forma reiterada. Não são atos isolados. É aquele, né, como posso dizer, aquele que a pessoa usa como um meio de vida. Né? Se a pessoa exerce atos, é o primeiro requisito, atos reiterados, sem ser isolados, ele é o primeiro requisito para ele ser considerado empresário. Eu sempre dou um exemplo de uma feira de carros. Quem já foi em feira de carro aqui? Né? Tem umas feiras, já ia em feira de carro com meu pai, gostava de ir na feira de carro com ele para vender as Brasílias, Fusca e para comprar outro. Aí
Lá na feira de carro, gente, antigamente tinha mais pessoas, só pessoa física mesmo, que queria trocar seu poisézinho, né? Mas agora, né, as pessoas que trabalham só com isso, com carro, eles vão nessa feira. Ele tem a sua agência, aí no final de semana ele fecha a agência de carro dele, pega um daqueles carros, vai para casa e no domingo vai para a feira. Então tá lá eu vendendo o meu Corvette e tá lá ele vendendo o seu Mustang, né? Somos duas pessoas físicas que estão lá, mas veja, eu só quero vender para poder comprar outro, né? Eu vou fazer aquilo uma vez a cada 20 anos, quando eu troco de carro, quando o carro não está andando mais. E ele não, ele vai sempre, é a atividade dele, ele exerce aquilo de forma reiterada. Então estamos fazendo a mesma coisa, só que um tem requisito de empresário, ele, e o outro não, eu. Entendeu? Profissionalismo é isso daí. Outro requisito: exerce profissionalmente atividade econômica. Qual é a palavra que destaca aí? Isso mesmo, econômica. Vocês estão espertos. É atividade econômica. Toda atividade, quer dizer isso? Toda atividade empresarial deve visar o quê, ó? Que é isso? Lucro, muito bem, vocês estão de parabéns. Lucro. Toda atividade empresarial, ela visa o lucro, né? Ah, pessoal, mas eu vou abrir uma empresa, mas não quero ganhar dinheiro não, não quero ganhar dinheiro não. Então você não é empresário. Mas o que é que eu sou, professor? Você é um cabeçudo. Desculpa, eu tô brincando. Não, toda atividade empresarial sempre visa o lucro, é o requisito econômico. Letra C. Exerce profissionalmente atividade. Isso, atividade é aquilo que nós falamos no começo, é um dos requisitos da figura do empresário. É aquela voltada à circulação. Sempre o objetivo é fazer circular. Circula, 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 circula. Não levanta a mão da cadeira, fica aí. Estou falando dos bens e dos produtos. Isso, fica aí quietinho aí, só se quiser ir no banheiro. Pode ir lá, dá pausa e vai lá. Aí, o último requisito, e não menos importante, atividade econômica organizada. Qual é a palavrinha-chave? Muito bem. Essa colega de vocês acerta todas, né? Aprendam com ela. Organização, gente, nós vamos nos aprofundar muito nisso não, mas é aquela atividade que exerce alguns elementos, que são mão de obra, capital, tecnologia, insumos, né? Existe uma discussão nesse requisito aí, por quê? Como destacar se a pessoa é empresária ou não? Aí entra, inclusive tem um exemplo que nós não vamos entrar também nesse mérito, que é a questão do camelô. Camelô é um empresário? Então, gente, depende, né? Se você vê, tem camelô que tem tudo organizado, ele reúne todas as maneiras, ele tem a mão de obra, que ele trabalha, inclusive emprega alguém, né? Tem um capital, ele tem um dinheiro guardado, né? Que é o capital de giro, tecnologia, ele tem as máquinas ali como é? Pague seguro, alguma coisa lá e outras coisas mais. Insumos, né? Que são o que ele usa ali, a sua banca, né? A sua estrutura. O que quer dizer? Que o empresário, para ser considerado empresário, tem que ter uma estrutura mínima, né? Aí, às vezes, uma pessoa que tem uma banca na feira, ela pode ser considerada empresária, mas tem outro que ele nem tem cadastro. Ele vai lá, quando chega a feira, começa, ele vai lá, né, e vai colocar uma banquinha ali irregular, vendendo umas máscaras lá, umas máscaras de papel contra o Covid, né? Ele não é empresário, porque ele não reúne esses requisitos, mas isso vai depender o quê? Do caso concreto, muito bem, vai depender do caso concreto para definir se a pessoa é ou não é empresária. Então, tá resolvido, né? Toda pessoa que exerce atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou serviços destinados ao mercado de consumo é empresário? Não! Por que não? Porque a lei fala alguns casos que reúne todos esses requisitos, mas não é, entendeu? A lei excluiu algumas pessoas disso daí. Artigo 966, que nós falamos, do Código Civil, parágrafo único, você vai ver lá. O Código excluiu quem exerce profissão intelectual, que usa essencialmente a cachola, né, na sua atividade profissional. É aquela de natureza científica, literária ou artística, né? Aquele que é advogado, literário, o escritor de livros, e artística, o cantor, o safadão, né? Ou seja, ele tem um aparato muito grande ali, né,
sabe, pô, chega a ser um empresário. Não é empresário, porque exerce atividade, né, intelectual. Ele exerce atividade intelectual, natureza artística. Então não é considerado empresário, porque a lei excluiu, né, do rol de empresários. Artigo 971 e 984 do Código Civil do CC é aquele que exerce atividade rural. É interessante essa parte aí, porque o produtor rural, às vezes, né, você vê, é empresário, né? Não é possível, o cara é empresário, o camelô é empresário, ele não é. Então a lei excluiu, gente. Só que a lei deu uma exceção. Para tratar dessa exceção com vocês, eu vou fazer uma perguntinha. Pergunta, vai valer ponto. Para ser empresário, é preciso a pessoa ter registro na JuSesp. Sabe o que é JuSesp, né? JuSesp é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, né? Aqui no caso de São Paulo. E tem a Junta Comercial dos outros estados, onde o empresário registra os seus atos constitutivos, né? Não tem um cartório de registro civil onde você registra lá o seu casamento, né? Carimba lá para dizer que você é casado mesmo. No caso das pessoas, dos empresários, é a junta comercial. Eu pergunto, é preciso ter registro na junta comercial para ser considerado empresário? Responde. Você aí. Não. A de trás. Essa que tá com a mão assim. Isso, você, antes que você durma aí, pergunta, precisa, cara, na JuSesp? Errou! Não é assim que fala, né? Errou! Não se preocupa, não. A maioria das pessoas erra também, eu errava também. Não precisa, gente, não precisa ter cadastro na JuSesp para você ser considerado empresário. Para que serve essa jossa, professor? Essa JuSesp fecha e manda todo mundo embora. Não. A JuSesp, na verdade, é uma garantia para o empresário, né? Vários direitos conferidos ao empresário só podem ser exercidos por ele se ele tiver o registro na JuSesp. Por exemplo, eu ia falar concordata, é aquilo que eu falei, às vezes vão mudando, né? Antigamente existia a lei de falência, a falência concordata, né? Para a pessoa não falir, tinha concordata. Agora é recuperação judicial, porque mudou a lei. O benefício da recuperação judicial só é deferido àqueles que tem o empresário que tem um registro na JuSesp. Recuperação judicial, você sabe, né? Aquele benefício quando a pessoa deve para Deus e o mundo, não tem como pagar e fala, ó, seguinte, estou te devendo 1.000, só posso pagar 100, estou te devendo 50, só posso pagar 50 centavos. Então faz um acordo ali com os credores, né, para ele poder não fechar a empresa. E está acontecendo muito, né, hoje em dia, por causa da crise econômica, né, e faz essa para a pessoa não para a empresa não fechar, para o empregado não ser mandado embora e a economia prosseguir. É um benefício concedido ao empresário, ou tantos outros. Se a pessoa não tem registro na JuSesp, ela não pode. E o que é pior, gente, o registro na JuSesp serve para proteger também os bens do empresário, para que eles não se misturem com os bens da empresa. O que é da empresa, o que é da empresa, o que é da pessoa física, é da pessoa física. Então, os credores não podem atingir. Tem as exceções, artigo 50 do Código Civil, tem a do Código de Defesa do Consumidor também, que às vezes, se constatar que houve fraude, ele pega os bens particulares. Mas, em regra, não pode mexer nos bens da pessoa, porque isso aí iria o quê? As pessoas ficam com medo de abrir empresa para perder os bens. Não, então a empresa é um ente personalizado, tem personalidade própria, e a pessoa física tem a sua personalidade própria. Cada um tem os seus bens, não pode misturar. Aí, se a pessoa tem registro na JuSesp, né, tem esse benefício aí, da individualização dos bens, da separação dos bens. Mas se a pessoa não tem registro na JuSesp, os bens se comunicam da empresa, o dele, não, esse Porsche aqui é meu, não, esse Porsche aqui é da empresa, o caminhão é meu, eu tenho uma transportadora, o caminhão é meu, pessoa física, mas o Porsche é da empresa, porque serve, né, para motoboy usar ele, não pode, mistura tudo, então a pessoa perde esse benefício, perde tudo, todos os bens dele se comunicam com os bens da empresa. É para isso que serve o cadastro de JuSesp. Ah, professor, então pode fechar não, deixa lá, JuSesp é aberto, é isso mesmo. Mas, continuando a nosso estudo, o exercente de atividade rural, lembra? Nós paramos no rural, produtor rural, ele não é considerado empresário, a menos que ele tenha cadastro na JuSesp. Essa é a diferencinha.
O empresário, para ser empresário, você tem que estar na JuSesp. Mas o produtor rural, se ele quer ser considerado empresário, ele tem que registrar na JuSesp. Aí ele passa a ser considerado empresário. Do contrário, não é considerado empresário. Sociedade simples, artigo 977 do CC, Código Civil. Sociedade simples, gente, é todas as outras sociedades que não é empresarial. É por exceção, entendeu? É por exclusão. Toda, por exemplo, sociedade de advogados, você quer abrir uma sociedade dos poetas mortos, um monte de sociedade aí, de qualquer, se você quiser abrir uma sociedade, você pode fazer um registro de uma sociedade com outras pessoas e registrar no registro de títulos e documentos, vai ficar lá registrado a sua sociedade, não na JuSesp, porque você não preenche os requisitos, né, da empresário que nós citamos lá para trás. Cooperativa também não é considerado atividade empresarial, a menos que haja fraude, porque tem uma cooperativa que na verdade são empresas, né, disfarçadas, né, para fraudar o direito dos trabalhadores. Você quer vir aqui, você quer ser cooperado, você vai ser cooperado, você vai ser dono aqui e tal, né, e você vai tirar os lucros, quando você vai ganhar? Você vai ganhar 500 reais por mês, né, e vai trabalhar 12 horas por dia, porque você é empregado, você não tem limitação de horário, você é dono. Você é cooperado, né? Perdeu. Então, mas em regra, se a cooperativa é certinha, como existem muitas cooperativas certinhas, gente, no mercado, que são boas, né? Para o crescimento comercial do país, então ela não é considerada empresária. E, por fim, todas as outras instituições que não visam lucro, né? Eu vou dar os exemplos aqui rapidinho, não quero discussão sobre isso. Vou só falar os exemplos. Por exemplo, que não visa lucro, partido político, fundações e organização religiosa. Acabou, não visa lucro, não é considerado empresário. Está na lei, acabou, vamos prosseguir os nossos estudos. Aí eu vou falar com vocês as espécies de empresário. Tem espécie de empresário, tem espécie de empresário. Tem espécie de gente, espécie de cachorro e espécie de empresário. Empresário propriamente dito é aquele tratado pelo Código Civil, artigo 972. Quando o Código Civil fala de empresário, é o empresário propriamente dito, né? Que é a pessoa, que é o empresário, gente, individual. Quando você exerce uma atividade individual, você tem uma empresa, né? Você cadastra na JuSesp, você tem CNPJ, mas não você tem uma empresa individual, você é considerado empresário. Alguns impedimentos, nem todo mundo pode ser empresário, primeiro que não pode ser menor, né? Mas alguns impedimentos assim mais práticos, depende do quê? Da função da pessoa. Por exemplo, juiz não pode ser, funcionário público, né? Promotor de justiça, funcionário público em geral não pode ser empresário. A pessoa conhece uma professora, que ela tem uma empresa de lotação, que ela tem um negócio de van escolar, uma empresa, ela tem uma boutique, né? Uma boutique, ela tem um monte de coisa, ela é empresária. Não, gente, por quê? Porque a pessoa pode ser sócia, né? Pode ser sócia, ela não pode exercer individualmente como empresária, não pode fazer o registro, mas ela pode ser sócia de uma sociedade empresarial, né? Mas ela não é empresária. Ela é apenas sócia, não pode exercer a administração. Ela vai constar quem administra, toma os atos de administração da sociedade. Aí, inclusive, entra uma questão interessante aí, porque às vezes vocês vão aprender isso hoje e não vai esquecer mais. Você vê os noticiários, né? Porque o empresário Abílio Diniz, né, comprou uma mansão de 3 trilhões de reais. Gente, tá certo isso? Né? Assim, no geral, no popular tá certo, mas tecnicamente tá errado, porque ele não é empresário, gente. Pasma, ele não é. Sabe o que ele é? Ele é sócio majoritário, né? Que tem a maioria das ações com direito a voto do grupo Pão de Açúcar. Mas ele não é empresário, ele é sócio. Empresário só se a empresa fosse só dele, a empresa individual. Mas ele não é. Sócio não é empresário em regra, só se ele tiver uma atividade empresarial registrada no seu nome. Militar, juiz, em razão de uma sentença judicial. Tem uma sentença judicial, em razão de uma sentença, você não pode ser empresário. Mas como assim, professor, uma sentença? Por exemplo, a sentença que declara você falido. Você faliu.
você faliu, então na sentença vai ter um prazo lá que você não pode exercer atividade empresarial, porque a, a falência impede que a pessoa volte a exercer atividade empresarial. Ele tem que tentar outra coisa, vai ser artista, vai ser cantor, igual Safadão, mas não serve para ser empresário. Então tem um prazo aí que a pessoa, né, é um prazo aí para a pessoa pensar, ela não pode ser empresária. Esse é o empresário propriamente dito, gente, é o empresário individual que nós tratamos, que essas pessoas que eu falei não pode ser. Aí tem a sociedade empresária, artigo 981 do Código Civil, que é justamente quando duas ou mais pessoas se juntam para formar a sociedade limitada, a SA, a sociedade empresária, igual eu falei do Grupo Pão de Açúcar, né? A sociedade é considerada empresária. Ela é a sociedade empresária, que é regulada pela lei, e não os sócios, como eu falei do seu diretor. Aí, gente, por fim, tem uma modalidade nova chamada EIRELI. O que é isso, professora? Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, artigo 980 do Código Civil. Por quê? Tem um problema de ser empresário individual, qual que é? É que os bens, gente, do empresário individual se comunicam, né? No caso da sociedade, que eu falei para vocês, quando você abre uma sociedade com outra pessoa, os bens se separam. Os bens da sociedade e os bens do sócio. Mas quando é individual, os bens se comunicam, né? Você não pode distinguir quais são os bens do empresário e quais os bens da pessoa física. Então existe esse problema aí de você ser empresário individual. Aí a lei criou essa chamada aí, que você é a possibilidade de você ser, quando você não quer sócio de jeito nenhum, não quer ter sócio, só é uma dificuldade. Aí eu sei como é, já tive também. Aí você abre esse tipo de empresa individual, só você, mas de responsabilidade limitada. Né? Há uma limitação do seu patrimônio separado do patrimônio da empresa. Né? Existem vários requisitos, né, que você pode ler no artigo 980 do Código Civil e seguintes. Para constituir, tem que ter um capital social considerável lá, integralizado, né, para garantir o pagamento da eventual dívida com credores. Mas aí você separa os bens. São esses tipos de empresário. Para terminar, gente, nós vamos falar sobre estabelecimento comercial, nome empresarial e tipo de estabelecimento. Primeiro, estabelecimento comercial, que é o mais fácil, é o conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário utiliza para exercer suas atividades. É a empresa, é o prédio, as máquinas, é tudo que tem lá. É aquilo que nós chamamos de empresa, na verdade. Vamos na empresa, não, nós vamos ao estabelecimento comercial da pessoa. Nome empresarial é título de estabelecimento. A gente que faz confusão nisso daí. Nome é aquela que identifica o empresário, deve ser único, não pode ter dois nomes iguais, né, quando você vai registrar na JuSesp. Identifica você no registro da JuSesp, tem que ser diferente de todos, né? E o título de estabelecimento é aquele pelo qual você é conhecido no mercado. Você pode registrar um nome, né, e ser conhecido por outro. Às vezes, quando você passa o cartão de crédito lá, cartãozinho de crédito, cuidado na utilização do cartão de crédito, não vai fazer dívida. Aí, quando você vê, tem outro nome lá, né, tem um nome lá na placa e outro nome. Por quê? É o título de estabelecimento. Eu coloquei um exemplo para vocês. A pessoa abriu uma padaria. Marli e Luciano Panificadora Limitada. É o nome empresarial. Aí lá na placa está escrito Padaria Malu. Né? É um nome que faz você ser conhecido no mercado de forma mais facilmente. É essa distinção entre nome empresarial e título de estabelecimento, que são protegidos na forma da lei. É isso, gente, o que eu queria passar para vocês aí, empresário. Obrigado por não ter dormido. Dúvida, volta aí a fita e escuta novamente. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Muito obrigado, empresários e empresárias.